Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Josi, professora e doutora em Psicologia Social. Hoje vamos falar de um tema muito importante: como dialogar com seus filhos sobre questões difíceis. Ok. Meu nome é Alix Roca, eu sou psicóloga, fiz a minha formação no Rio Grande do Sul, trabalho com psicologia clínica desde 2001, também atuo na área organizacional, mas a clínica é a grande paixão e, por sorte ou coincidência, eu sempre tenho crianças em atendimento, né? E eu sou muito feliz de atendê-los, porque são seres assim muito verdadeiros, muito sinceros. Na grande maioria são o sintoma da família, né? Então, através deles, muitas coisas se revelam. E com relação ao diálogo, né, de falar de temas difíceis, até para os adultos é complicado, né? Alguns temas, por exemplo, a morte é um tema muito tabu ainda, né? Muito. Salvo algumas crenças, algumas religiões que lidam com a morte de uma forma diferente, mas ainda é um tema assim bastante delicado, né? E a orientação que eu costumo dar aos pais, né, na psicoeducação, nas atividades todas relacionadas não só à terapia em si, mas em outros contatos, e quando tem essa oportunidade, que eu acredito que funcione para a vida, independente de ser criança, mas com a criança mais ainda, né, a importância da gente falar assim de forma amorosa. Eu parto do princípio de que mesmo que não seja uma boa notícia, a gente tem que dizer a verdade, né? E aí, claro, adequando o nosso diálogo, adequando o vocabulário de acordo com a idade da criança, né? A gente não vai usar termos muito rebuscados ou muito difíceis, né? E muitos pais eventualmente trazem situações assim, puxa, um familiar estava muito doente e a gente se preparando para a partida, se for um tema de morte, né? Ninguém nunca falou nada, mas a criança percebeu, ou a criança trouxe algum tema relacionado, né? Isso é muito comum, muito comum. Inclusive, existe um documentário na Netflix que fala sobre uma síndrome onde crianças, e aí está sendo feito um estudo desde 2003, começou a aparecer em 2003, 2004, 2005, uma síndrome que acomete crianças de 7 a 13 anos, então tem uma idade característica, tanto meninos quanto meninas, e se chama síndrome de resignação. A maioria são filhos de imigrantes e de pessoas que passaram por situações muito traumáticas, assim, de muita, muita, muita violência. Então, mesmo que nada seja compartilhado, comentado com as crianças, o nosso cérebro é tão incrível, a natureza humana é tão maravilhosa, né? E nosso cérebro é tão incrível que ele protege as crianças para que não entrem em contato com o sofrimento todo que está, né? Que tá atingindo todos da família. E essa síndrome, então, faz com que as crianças adormeçam. Eles entram como se fossem um coma, eles passam a comer com como chama? Com aquela alimentação que eles dão em hospital, com sonda, Um né? sonda. E aí tem toda uma série de acompanhamento, psiquiatra, neurologista, os profissionais da área da saúde que fazem exercícios com essas crianças, porque elas entram num coma, algumas por mais de um ano, né? Elas adormecem profundamente, os pais no início imaginam que a criança esteja morta, mas ela continua respirando, só que ela não acorda. E incrivelmente, quando a situação começa a ser resolvida, então, por exemplo, nesse documentário traz um caso de uma família que o pai havia sido torturado, eles pediram para morar na Suécia, é o lugar onde mais tem acometido esse tipo de síndrome, né? E quando eles conseguiram, então, a autorização para ficar, para permanecer no país, e a tensão toda da família começou a dissipar, porque nada era dito às crianças, mas eles percebem tudo. Então, quanto maior o grau de ansiedade, de medo, o medo mesmo que paralisa, a criança absorvia isso e adoecia dessa síndrome. E, inclusive, tem famílias que mais de uma criança tem esse problema, né? Então, assim, no nosso dia a dia, muitas situações
divórcio, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não comentei nada com meu filho, mas eles percebem como os pais se tratam, eles percebem toda a movimentação da casa, eles sentem tudo isso. Então, quando a gente tem que fazer um comunicado, né? Quando a gente tem que sentar e conversar de forma amorosa sobre esses temas, que isso é da vida humana, né? Morte é um episódio da vida humana que a gente tem que encarar com mais naturalidade, os divórcios, a perda de emprego, né? Então, sentar e conversar de forma adequada, amorosa, olha, nós vamos ter que economizar, a gente não vai poder passear tanto, não vai poder gastar com coisas supérfluas, né? Com coisas que não são extremamente necessárias. Então, assim, alinhar essa expectativa, porque a frustração, ela também faz parte da educação, né? Também a vida vai frustrar a gente. Então, que oportunidade da gente ensinar de forma amorosa os nossos filhos a encarar esses percalços da vida, que isso não temos como evitar, né? Não existe uma fórmula, uma maneira mágica. Então, eu parto desse princípio, assim, de comunicar a verdade com calma, com tranquilidade, com muito amor, com muito, né, temas delicados, com muito carinho, com muita responsabilidade, envolver as pessoas. Então, por exemplo, numa situação de divórcio, eu oriento que o pai e a mãe sentem juntos com a criança ou com as crianças, porque eles tendem a se culpar por conta da separação do casal, numa situação, num episódio de morte, também sentar com as pessoas com quem essa criança tem uma confiança, tem um convívio, isso tudo é uma maneira também de acolher, porque são notícias difíceis, né, da gente assimilar, da gente absorver. Então, eu parto desse princípio, assim, a minha orientação seria conversar, adequar a linguagem, né, e aí eu trago alguns exemplos, né, eu vivi por várias situações bem, bem difíceis, eu já tive câncer, eu perdi meus pais num acidente de carro muito trágico, então, assim, todas as vezes que eu tive que ter uma filha de 16 anos, e todas as vezes que eu precisei me comunicar, também enfrentei um divórcio muito difícil, todas essas coisas, né? Eu procurei me aliar a pessoas. Então, por exemplo, quando eu fui dizer que eu estava doente, eu disse antes do cabelo cair, antes de estar tão debilitada. Os meus pais já tiveram câncer também, já estavam doentes também. Então, o meu receio dela pensar que, puxa, então mamãe vai morrer como vovô, mamãe vai ficar doentinha como vovó. Então, eu conversei com duas amigas que há anos já tinham tido câncer, uma mais de 20 anos, tinha se recuperado, ela levou fotos, e com que a minha filha se relacionava, essas duas amigas, ela tinha muito contato, eram pessoas bem próximas, e outra amiga que tinha tido um pouco mais recente, e que a minha filha viu um cabelo comprido, e depois quando o cabelo começou a retornar. E aí eu disse a ela, eu disse, olha, mamãe vai ter que tomar uma medicação, tá com um problema de saúde, mas vai ficar tudo bem, a gente vai passar por um período um pouco difícil, a gente não vai poder passear tanto, a mamãe não vai conseguir acompanhar. Vai ter alguns dias que eu vou tomar um remedinho, eu vou ficar mais deitada, não vou ter tanta energia, mas é tudo para, né, para melhorar. E aí contei, olha, essas duas tias aqui já tiveram, aí ela, nossa, verdade. Então mostraram fotos antes e depois, como que estava agora. Ah, então quer dizer que a mamãe vai ficar boa? Sim, a mamãe vai ficar boa. Então, assim, ter esse cuidado, né? Poder contar com pessoas próximas, pessoas amigas que possam auxiliar nessa tarefa difícil que é conversar com filhos sobre temas bem, bem difíceis, né? Bem, bem Ela tem que dolorosos. passar essas emoções, o choro, o riso, tudo ela tem que sentir. Ela não tem que só sorrir. E isso começa desde cedo, não é só na adulto, quando Sim, a criança se torna adulto ou quando ela se torna adolescente, que ela tem que estar sentindo todas essas emoções. Ela tem que ser desde cedo. Eu, como professora da infância, eu sempre falo para os pais, não faça isso com a criança. Quando a gente poupa muito as crianças de certas situações, ele se torna um adulto sem defesa, só que quando esse adulto, ele se torna esse adulto
Sim, inseguro, né? insegura, tudo depende do outro. Só que não é culpa dele se tornar um adulto assim, foi culpa de quem a criou, quem deu as orientações para essa criança. Então, pais, quando eu falo pais, eu incluo todo mundo que tem contato com criança, que cria criança, tá na hora de tirar essa redoma da criança. Jamais fazer isso com a criança que é prejudicial. Ah, se alguém te empurrar, você conta para a professora e a professora vai ligar para mim na hora. Isso não existe. Conflitos existem e têm que ser vividos. Não é só o amor que existe, existe a dor. E a dor todos têm que passar, não só O o adulto. luto tem, o luto tem que ser vivenciado, tem um momento de chorar, tem um momento de se recolher, tem um momento de, né, e tem que ter esse espaço mesmo para essa tristeza vir, né, perder um cachorrinho, um animalzinho de estimação, isso é uma dor muito grande, foi o primeiro contato com a morte que eu tive na vida, e é uma coisa, assim, muito dolorosa, não só para criança, né, adultos também, mas tem muitas crianças que têm o primeiro contato com a morte, com a perda de um animalzinho de estimação, né. Eu já vi pais, o peixinho morreu, fui lá e comprei outro. Não, tem que viver isso, porque a vida é um ciclo. E se a gente pode viver isso, experimentar isso dentro de casa, num ambiente amoroso, é muito diferente da gente aprender na rua, da gente aprender quando a gente está adulto, né, da gente ser hostilizado, sei lá, no nosso trabalho, da gente ser inferiorizado, porque a gente não tem esses recursos. Então, a criança, quando ela brinca, ela treina para a vida, a importância do brincar. E vivenciar esses momentos difíceis também é uma forma da gente se experimentar, da gente se reconhecer os nossos recursos, os nossos limites, para quando adultos lidarmos de forma mais adequada possível, né? Sim, e preparar a criança, né? Isso prepara a criança. Quando a criança vive todas essas etapas, ela está se preparando para ser um adulto autônomo, autônomo, ter autonomia. Então, quando isso é tirado da criança, ele se tornará um adulto sem autonomia, inseguro, com Uhum. a baixa estima muito baixa, né? Então, isso é muito prejudicial. Agora, Alexa, né? Alix. Alix, como ouvir os filhos sem julgamento durante uma conversa? A gente desde que nasce é julgado, né? Haja vista que o bebezinho, quando vem ao mundo, ele recebe uma nota, se chorou num tempo determinado, se teve tais e tais reações. Então, assim, tá muito na nossa cultura, no nosso, né? Tá muito introjetado na gente a questão do julgamento. É muito difícil não julgar, né? E o exercício de não julgar os filhos, o companheiro, os colegas de trabalho, os familiares, é um exercício eu costumo dizer até os pacientes adultos também que é como você fazer academia. Se você não treinar, o músculo não vai ficar do jeito que você quer. Então, também, treinar esse não julgar, né? É tentar se colocar mesmo no lugar da criança, a realidade que ela vive, a maneira como ela lida com as situações. Ela não tem, por exemplo, imagina-se que uma criança tenha menos experiência em coisas dolorosas do que uma pessoa que tenha vivido mais. Não necessariamente isso aconteça. Às vezes crianças muito jovens passam por situações extremamente de muita violência, de muita perda, de muito, né? Mas no geral a gente não espera isso. Então, assim, ter essa capacidade de se colocar no lugar dele, imaginar como é isso para essa criança, para o dia a dia, para a rotina dela, o quanto essas notícias difíceis podem impactar, né, as tarefas que a criança tem para desempenhar, e também levar em consideração muito a questão da idade da criança. Eu atendi uma menina, muitos anos atrás, ela tinha de 3 para 4 anos, e ela ficava meio período na escola e outro meio período ficava com a avó materna. E um belo dia a avó teve um ataque do coração e faleceu. Ela não chegou a ver, não acompanhou o ritual todo, o velório, enterro. Tem muitos pais que também têm essa dúvida, né? A gente leva, não leva? Depende da família, depende da idade da criança, depende de muitas coisas, né? A gente tem que analisar todo esse contexto. Mas o que aconteceu com essa menininha? Quando a avó faleceu, então os pais explicaram, olha, a vovó morreu, foi para o céu, virou uma estrelinha. Muito bem, ela
sentia saudade da vovó, se sentia falta da vovó, mas um belo dia a mãe foi deixar a menininha na escola e, sem perceber, ela disse, olha, mamãe vem te buscar então, 5 horas, eu vou morrer de saudade de você. E ela levou esse vou morrer de saudade ao pé da letra, porque ela ainda era muito concreta, né? E ela entrou num sofrimento absurdo, só que nós levamos 2 meses para descobrir, para voltar, como é que foi, o que aconteceu, vamos fazer uma retrospectiva passo a passo, desde quando que o sintoma apareceu, porque ela não conseguia ficar longe da mãe, ela tinha crises de choro, ela chorava até vomitar, ela ficava muito mal, muito angustiada, né? Porque ela entendeu, poxa, se vovó morreu, foi pro céu, virou estrelinha, mamãe disse, ai, vou morrer de saudade de você, mamãe vai morrer, então não posso ficar longe dela. Então, tentar ter essa sensibilidade, sabe, do entendimento da criança, a questão da idade, que eu trago muito, assim, eles são muito concretos, eles começam a distrair depois dos 6, 7 anos, então levar isso em consideração também, né, é muito importante. Sim, você vê, olha como a criança, por menor idade que elas têm, elas associam uma coisa com a outra, né? Vou morrer de saudade. Ela associou que a mãe ia morrer também. Então, nessa questão da conversa, nós temos que adequar o nosso linguajar para cada idade, para cada etapa, nós temos que saber conversar, porque a criança, ela imagina 1000 coisas. Sim, e desde cedo, professora, eu também costumo orientar assim, os pais que a família é um lugar onde a gente tem que ter esse espaço para o diálogo, né? A criança ela tem que ter essa abertura para fazer perguntas, para tirar as dúvidas de assuntos mais inusitados possíveis. E não só criança, adolescente, às vezes eles vêm com umas perguntas que a gente sai do eixo e fala, gente, de onde é que saiu isso, né? E agora como é que eu dou conta disso? Quer dizer, eles são muito espontâneos, mas a gente tem que ter esse espaço desde muito cedo na família, um espaço aberto. Às vezes o pai é mais aberto, a mãe é mais aberta, a avó, mas tem que ter uma figura, se possível a família toda, né? Acho que é muito salutar, mas tem esse espaço para a criança trazer as dúvidas, as angústias, os medos, né? Eu atendi também uma criança uma vez que tinha muito medo de prova. Falava em prova, mas você já fez prova alguma vez? Não. Mas o que é uma prova? A prova é um exercício, uma tarefa que você vai fazer, que você vai ver o quanto você acerta sem consultar o seu caderninho, e se você for bem, é que você aprendeu bem. Se você errou muita coisa, a gente vai ter que reensinar, e tudo bem, né? Mas a gente traz uma coisa assim, nossa, da competição, né? Tem que tirar nota boa, tem que ser o melhor da classe, tem que ser o primeiro do futebol, tem que ser a primeira de... E não é assim, né? A gente está lidando com o ser humano, no ambiente profissional, no ambiente organizacional também, as pessoas têm muito receio de se mostrar vulneráveis, né? De se expor, assim, de trazer alguma fraqueza. Então, a gente precisa ter esse espaço no lar, a gente precisa ter esse espaço na família, porque fora vai ser muito mais difícil. Salvo alguns amigos, né? Alguns outros ambientes, tem pessoas que encontram esse conforto, essa abertura numa igreja, seguindo alguma crença, né? Vai ouvir conselhos, sei lá, do sacerdote, do pastor, enfim. Mas é importante, quanto mais a gente estabelecer essa relação de confiança, de que a criança pode trazer essas questões, que fazendo errado ou não, a gente vai continuar amando, que não é uma moeda de troca, né? Se você tirar nota boa, eu amo ser sua mãe. Agora, se você tirar nota ruim, você não é a filha perfeita. Não, gente, não tem como ser assim. Até porque nossos filhos, como todo ser humano, tem fraquezas e tem fortalezas, né? E aspectos a gente tem para melhorar a vida toda. Então, se a gente tiver esse ambiente, é muito mais tranquilo, né? A gente sofre bem menos. Que a gente vai sofrer é fato. A vida é um alto e baixo o tempo todo, perdas, ganhos, escolhas, mas se a gente estiver na família, um ambiente assim, que nos acolhe, que nos permite viver um luto, que nos permite trazer questões que a gente teme, que a gente está angustiado, é um conforto muito grande. A gente se torna, como a pessoa colocou, né, um adulto mais autônomo, mais seguro, com uma estima mais elevada, né, uma pessoa mais confiante na vida. Outro ponto muito importante para as crianças são, além das brincadeiras, do brinquedo, os contos de fadas.
Os contos de fadas para meninos, para meninas, eles trazem um conforto assim de que no final tudo dá certo, né? Por que tem tanta gente hoje que adora assistir uma novela? Porque é como se fosse um conto de fada do dia a dia, mas o último capítulo da novela ninguém perde, porque é quando tudo fica bem, tem sempre um casamento, não é, professora? Tem sempre alguma coisa assim, o Sim. malvado ou vai preso, né? Mas assim, sempre tem um desfecho positivo. Então, às vezes as pessoas, a gente precisa desse reforço. E a neurociência traz para a gente, a cada uma notícia ruim, o nosso cérebro precisa de 5 notícias boas para neutralizar. Então, assim, esses jogos muito violentos, filmes de muita, sabe, muita dor, muita, assim, coisas muito pesadas, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, a gente tem que buscar evitar, porque o nosso cérebro, ele está programado para catástrofe, porque é uma forma da gente se proteger. A gente está aqui hoje graças a isso. O medo, ele fez a gente evoluir até onde a gente está, né? Desde que não seja um medo aí que nos paralise, mas é importante ter medo. A gente não pode sair atravessar a rua sem olhar para o lado, a gente tem que ter prudência, né? Mas olha só, tem gente que eu não entendo, assim, como é que faz a refeição com a televisão ligada, aquele jornal que só falta ser sangue da televisão, gente. A criança está ali do lado, quer dizer, isso tudo mina, sabe? É uma coisa muito negativa, é uma coisa muito ruim. Então, é importante a gente ter alguns pequenos cuidados, né? Não comer assistindo televisão, evitar essas notícias tão intensas, para cada uma ruim, 5 boas para neutralizar. Imagina quantas notícias boas a gente vê ao dia aí, abre um jornal ou assiste alguma coisa na televisão, são pouquíssimas notícias boas, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Senão banaliza, fica tudo muito comum, né? Morreu, matou. Como você falou sobre a questão de ficar com a televisão ligada, eu vou fazer um adendo aqui bem rápido sobre o celular, que muitas crianças elas fazem as refeições com o Sim, celular em mãos. Ontem, um pai, na hora do que eu fui entregar minhas crianças, e ontem eu dei o tablet, cada criança ficou jogando. Só que eles jogaram 20 minutos, não foram 2, 3 horas. Aí o pai chegou e falou: Nossa, professora, a senhora está deixando ele jogar? Eu falei: Sim, mas foram o 20 limite. minutos. Aí ele falou assim: Ó, que ele voltou e falou assim: Nossa, o meu filho Olha, ficava o dia inteiro jogando, almoça com o celular nas mãos, jogando. Eu falei, você sabia que para a idade dele, no máximo, são 2 horas de tela? Aí ele riu. Eu falei, você ri, mas é coisa séria isso. os jogos, eles têm, como tudo na vida, tem os dois lados. Eu vejo muito assim, por exemplo, as crianças de agora, né, eles têm mais coordenação, motricidade fina, coordenação motora fina, por conta das telas, iTouch, eles têm uma atenção concentrada, uma atenção distribuída muito desenvolvida por conta dos jogos, você tem que ver a luta lá, a bomba aqui, o caminho não sei aonde, quer dizer, né, é muito estímulo, é muita luz, é muito brilho, é muita coisa, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem uma concorrência extremamente elevada, por exemplo, de você pegar um livro, estimular uma criança e um videogame, né? Esses hábitos ele tem que começar desde muito cedo. E com esse limite, assim, limite de tempo. É bacana jogar no videogame? É muito legal. Muito, muito. Eu acho que até a nossa educação precisa de uma reformulação, porque é muito chato você ir para uma sala de aula, ficar horas e horas sentada assistindo o professor ditar ou escrever no quadro. Gente, a gente tem que evoluir essa geração. Eles pouco escrevem, eles não têm tantos exercícios. Na minha época, pelo menos, eu sou filha de professores. Eu tinha que fazer caligrafia.
tinha que fazer caligrafia, tinha que escrever, né? Então, assim, ler, interpretar texto, a gente não vê. Hoje está tudo muito raso, muito superficial, e é um prejuízo muito grande, porque nossos filhos começam a não ter um senso crítico, né? Não ter um discernimento. E aí, quando eu falo de senso crítico, não é aquela pessoa que polariza, ou é isso, ou é aquilo, não, mas que consegue transitar aí entre várias opiniões, né? Que nem sempre a gente vai encontrar pessoas com a mesma maneira de pensar, com a mesma opinião que a gente tem, né? Mas que consiga transitar por isso aí, né? Que consiga respeitar o diferente, que consiga respeitar quem tem um talento maior ou melhor em dada atuação que o nosso, ou quem tem um talento aquém, aquele lá é um bobão. Não, a gente tem que ter esse respeito, e isso vem de muito cedo. Então, assim, de ensinar, dar o assento no metrô, no trem, no ônibus, onde quer que seja. A minha filha é menina, tem 16 anos, mas desde muito cedo ela levantava, mamãe é um vovô, é uma vovó. Mamãe é alguém com um neném no colo. Ou ela via simplesmente uma pessoa com um ar cansado, cheio de sacola, ela levantava. Então, assim, vai muito de nós pais, né, ensinarmos. Falou assim, filha, é isso mesmo, sua perninha aí é mais nova, eu brinco com ela, né? Suas perninhas são novinhas, tão ótimas para correr, para subir escada, para descer. Deixa uma pessoa que trabalhou o dia todo, tá mais cansada. Então, assim, são pequenos atos, pequenas, né, pequenas atitudes de gentileza. Teve um dia que eu estava num restaurante de quilo e eu peguei o prato e quando eu fui me servir um garotinho, acho que tinha 12, 13 anos, extremamente cordial, disse, não, a senhora pode passar na minha frente. Eu disse, meu Deus, quem é o pai e a mãe dessa criança? Porque, assim, é raríssimo ver um negócio desse, né? Eu falei, nossa, muito obrigada, você é muito cavalheiro, muito obrigada. Fiquei conversando com ele. Então, assim, você vê que isso vem da família, desse ambiente, né? De não ter essa competitividade, de não ter essa... E de ter esses pequenos cuidados, que a vida é feita disso. Né? Se dentro de casa o pai e a mãe não se tratam com respeito, com carinho, bom dia, né? Bom trabalho, como vai na escola, essas coisas vão se perdendo. A gente já tem o estresse todo do dia a dia, trânsito, violência. A gente não pode permitir que essas coisas adentrem nossa casa, né? A gente tem que ter um limite. Em casa, nós não assistimos televisão há muitos anos, televisão aberta. A gente tem a televisão para assistir Netflix e algum outro tipo de streaming, mas ninguém faz refeição com celular, com nada disso. E a gente procura, assim, quando vai encontrar amigos, primeira coisa, gente, deixa o celular de lado, a gente veio aqui para interagir, para conversar. Então, até essa questão da terapia online, eu acho que ela funciona muito quando você já tem um vínculo com a pessoa. Acho que dependendo da situação e do quadro do paciente, mas com criança eu não atendo remoto. Eu não consigo atender remoto. Eu não acho que o vínculo seja positivo, a criança é muito no brincar, no olho, no contato. Então, para mim, não funciona. Para mim, uma forma muito dura de interagir. Sei que as novas gerações, cada vez mais, né, estão partindo aí para esse tipo de abordagem, mas eu não gosto de atender criança remotamente. Os adultos também, eu prefiro atender. É tão bom, né? A gente dá um abraço, a gente tá perto, ou sentir, às vezes, o não dito, né? O silêncio. Na As internet é diferente. expressões também dizem Exato, tudo, né? exatamente. Como é que chega, como é que sai, o jeito que abraça quando chega, quando vai embora. Tem muita coisa não dita que tá aí, né? E na internet fica um pouco mais difícil de fazer essa leitura. Não julgo quem faça, acho que para muitas pessoas funciona, né? Aí que tá o exercício de não julgar, mas eu me coloco assim, para minha experiência profissional, eu prefiro o atendimento presencial com criança. O brincar junto, brincar de brincadeiras bem manuais, de massinha, sabe, onde eles podem interagir, enfim. E as notícias difíceis, elas estão na vida da gente, né? Pode surgir no meio de uma brincadeira, pode surgir, enfim, várias situações. Agora, como os pais podem manter a calma e o equilíbrio durante essas conversas? Porque muitas vezes o que eu vejo mesmo, os pais perderem a paciência com a criança. O que fazer para que ele possa manter o equilíbrio, a calma? É uma tarefa difícil.
Eu costumo fazer um script dos temas que eu vou abordar, ou deixa eu pensar aqui de que maneira que eu vou começar, sempre começar de uma maneira um pouco mais branda e depois ir aprofundando. Tem que respirar muito, tem que procurar, não adianta, assim, a comunicação violenta, ela traz pra gente que não é só o tom de voz, e as expressões que a gente fala, né, que interferem, fazem um ruído nessa comunicação. Isso também. Então, assim, procurar ou sentar ou ficar na mesma altura da criança. Não adianta gritar. A pessoa grita quando ela não está sendo ouvida. Então, o adulto ele tem que entender que ele tem um discernimento, que ele tem uma vivência, que ele tem uma inteligência diferente da criança. Ele já passou por mais situações. Então, se é um momento, se é aquele dia que teu chefe te tirou do sério, que o trânsito você tomou fechado, que você já chegou assim, se alguém olhar torto, você já, né? Então não faça essa conversa, não tenha essa conversa. Procure um momento mais tranquilo, um ambiente mais tranquilo, não vai chegar no meio de uma festa, sabe? Não é o lugar, tem que avaliar muito o contexto também, né? Tem lugar, tem hora para falar. De preferência em casa, quando tiver todo mundo junto, quando não tiver um muito nervoso. Ai, tô mais tranquilo hoje. Tá, hoje tá um dia difícil. Vamos conversar amanhã. Amanhã a gente conversa. Respira fundo, né? É difícil perder a calma, manter a calma. É difícil. Às vezes as crianças tiram a gente do sério de forma muito, né, adolescente. Então tem uma habilidade fora do normal disso. Eles são mais debochados. Então a gente tem que se preparar para essa conversa. A gente tem que se, né, munir. E assim, abrir esse lugar, esse espaço mesmo de que dúvidas, de que perguntas não sejam, a gente não pode assim julgar, meu Deus, você está querendo saber de onde vêm os bebês agora? Sim, é uma coisa natural da vida. Mãe, como é que é? Beija na boca, beijo de língua, beijo sem língua. Gente, a gente tem que abrir esse espaço, né? Para um jovem falar, mãe, eu gosto de menino, eu gosto de menina. Gente, é difícil para eles e para os pais um tipo de conversa desse jeito, né? Porque os pais pensam no que o filho pode sofrer, né, no que o filho tem a enfrentar. Não adianta a gente falar que a gente vive numa sociedade que não é racista, que não é homofóbica. Não, a gente vive numa sociedade muito cruel, muito difícil. Né? Então, se dentro de casa a gente não tem esse espaço amoroso, essa escuta, né, acolhedora, nossa, a vida vai ser muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, tem que respirar fundo e tem que se preparar para esse tipo de conversa. E se começou, e começou a entornar o caldo, começou sabe, o humor começou a borbulhar, a melhor coisa é parar, olha, a gente continua num outro momento, tá tudo certo, ninguém tá bravo, mas uma outra hora a gente retoma, porque a tendência da coisa não fluir de forma positiva é muito grande. Né, muito grande. E a comunicação violenta, ela fala também pra gente, além desse, eu não sabia, quando eu fiz a formação eu não sabia, mas as pessoas gritam porque elas não se sentem ouvidas, então elas precisam gritar. E todo ato de violência, seja ele verbal, todo ato de violência é uma necessidade nossa não atendida. Então, a gente também precisa comunicar as nossas necessidades, né? De repente, chegar e falar para o filho, olha, para mim é importante ter esse tipo de conversa com você, eu gostaria que você, né, pudesse contar comigo, colocar as suas necessidades e ouvir a necessidade dos filhos também, né? Muitas vezes a gente imagina, ou quer que o companheiro, eu quero que ele me dê flores e bombons, porque eu gosto. Não, às vezes você tem que verbalizar algumas coisas, né? A pessoa não adivinha, os filhos não sabem que não recolher o prato ou deixar a toalha no lugar errado, que isso te deixa irritado, que você está cansado. Olha, vamos fazer um combinado? Para mim isso é importante, isso me deixa muito irritada. Tudo bem se a partir de agora a gente combinar e você, quando chegar, recolher o seu sapato, você recolher a sua toalha, para você pode não ser importante, uma coisa irrelevante, mas para mim me incomoda demais. Eu tenho certeza que ele vai começar a se policiar, comece a desenvolver uma consciência de que, deixa eu pegar essa toalha aqui, não me custa nada, mas a minha mãe fica tão aborrecida quando eu deixo aqui, deixa eu botar no lugar. E aí você vai aos poucos, né? Porque chega um dia que a mãe já tá estourada, aí começa a gritar, ninguém faz nada, eu tenho que fazer tudo. Mas a gente tem que comunicar, a gente tem que fazer os combinados e refazer de tempos em tempos, os reacordos, né?
olha, eu vou te chamar para ir para a escola, mas assim, eu vou te chamar 2 vezes. A terceira vez você vai perder a aula e você vai arcar com as consequências. Né? Então, assim, porque eu tenho outras atividades, eu tô aqui, eu não posso ficar a manhã inteira, vai, fulano, acorda, vai, meu benzinho, vamos pra escola. Não, né? Não dá. Então, sabe, fazer os combinados, refazer esses combinados de forma franca, sincera e o mais amorosa possível, né? E essa conversa, esses combinados, eles precisam ser iniciados desde a infância, desde cedo. Porque essa criança que tem esses combinados, essa conversa franca, essa conversa sem mentiras, Uhum. inicia cedo. Quando eu dava aula no ensino fundamental, uma criança, ela tinha 8 anos e a mãe falou para ela que ela tinha 7. E um dia essa criança perguntou: Pro, eu tenho quantos anos? Ai, tadinha. Eu não sabia que a mãe dele tinha falado que ele tinha 7. Eu não sei se por que ela falou 7 anos ao invés de 8. Aí eu falei: você tem 8 anos e você vai fazer 9 anos tal dia, porque eu peguei lá a lista e vi. E ele falou assim, ai, aí começou a chorar. Minha mãe mentiu para mim, minha mãe falou que eu tinha 7. Então, a mentira é É, algo que dói muito. Se a com verdade dói, certeza. a mentira é pior ainda, porque ela vai doer a vida inteira dessa criança. Sim, o nosso exemplo, às vezes, olha, fulano, diz que você tem 6 anos para não pagar o ônibus, não pagar o metrô, não pagar não sei o quê. Gente, isso é o exemplo, a gente está dando esse exemplo para o filho, né? Olha a imagem que ele vai ter. Poxa, vale a pena isso? Não vale a Né? pena. Por favor, é uma coisa assim muito séria. Às vezes pode parecer uma bobagem. Ah, talvez disse que tinha uma idade para entrar na escola, para não pagar alguma coisa. Mas eu parto do princípio que, mesmo não sendo uma boa notícia, a gente tem que agir assim, a gente tem que falar com verdade, de forma amorosa. É muito importante. Muito importante. E olha só, ele confiou na professora, né? Confiou em você para perguntar, e aí você desmente a mãe. Imagina a dor dessa criança, né? Poxa, se a minha mãe mente para mim, como é que ele vai abrir algum medo, alguma angústia, alguma questão? Dificilmente. Ela fala, minha mãe mente, então eu não vou levar essa situação para ela. Chorou a manhã inteira devido a isso, falando que a mãe tinha Tadinho, que mentido é para ele. mentido. É E complicado, eu não né? podia mentir. Se ele tinha 8 anos, eu tinha que falar a verdade, eu não tinha que falar Sim, 7 anos. sim, E, sim. e foi uma mentira que doeu. Eu acredito que essa mentira ele levou, tá levando para a vida, né? Acredito, acredito. Teve uma situação, professora, minha filha, ela é mestiça, meu ex-marido é descendente de japoneses, né? E ela, desde muito pequenininha, ela dificilmente comia carne, nunca gostou de comer carne, assim. Em compensação, frutos do mar, ela sempre comeu muito bem. E aí, depois do meu divórcio, meus pais moravam no Rio Grande do Sul, eu me mudei para a cidade dos meus pais, né, junto com ela. E lá tem uma cultura muito forte, assim, do churrasco, da carne. E aí ela começou a ir mudando também esse hábito, né? Tinha uma oferta maior, como a gente estava acostumado a comer muitos frutos do mar no estado de São Paulo, né? E lá a gente não tinha tanto, tão facilmente, assim, não era tão fresco os peixes e tal. A gente começou também a consumir mais a carne, né? E aí um dia a minha mãe contava que ela estava comendo coraçãozinho de frango e a minha mãe estava super feliz, que ela estava se alimentando muito bem. E vó italiana, o que mais gosta é que neto coma bastante, né? E aí ela virou para minha mãe e disse assim, vovó, cada coraçãozinho desses aqui era um franguinho, uma galinha. E daí a minha mãe pensou, meu Deus, se eu disser para ela que sim, acho que ela não vai querer comer mais. Mas como que eu vou dizer que não, né? Como que eu vou mentir? E aí minha mãe ficou naquele dilema, ela disse que ficou assim alguns minutos naquele dilema, né? E aí ela falou, não, eu sempre agi, sempre usei da verdade, né? Com a Alice e tal. Ela falou assim, não, eu vou dizer a verdade. Aí disse pra ela, né? Não, minha filha, cada coraçãozinho desse aqui era um bichinho, era uma galinha, era um franguinho. E aí ela parou, olhou, virou pra minha mãe e disse assim, ai, mas é gostoso, né, vovó? Minha mãe, ah, que alívio. Porque assim como ela podia dizer, não, eu nunca mais vou querer comer isso aqui, ela falou, não, tudo bem, mas olha a importância, uma coisa tola, uma coisa, né, uma coisa assim que, nossa. Mas ela falou,
não, vovó me disse a verdade, então veja, a mãe mentiu a idade, talvez foi uma coisa tola, talvez não foi nem intenção. Às vezes a gente tá até meio atrapalhado, troca o nome dos meninos, né, quando é muito filho, quando é, né, tem dias que a gente tá meio confuso, assim, então pode ser que a mãe nem tenha feito com uma intenção, mas olha o que reverberou aí no menininho de chorar a manhã toda, né, que judiação. Causou impacto, né, na vida dele. Com certeza, com certeza. Agora nós vamos falar sobre questões que são difíceis, como o bullying na escola. Uhum. O bullying é um tema muito delicado. Eu acho que também está muito nos pais, não só a questão de orientar a não praticar o bullying, como reforçar a estima dessa criança, os valores dessa criança, os princípios, né, dessa família, e reforçar aquilo que a criança tem de positivo, né? Ninguém vai ser bom em todos os esportes, ninguém vai ser bom, todo mundo vai ser bom em matemática, vai ter sempre alguém que é bom em artes, outro é bom em matemática, outro é bom no futebol, né? E de educar dessa forma, né? Educar para que se respeite as diferenças. É um tema delicado também para a escola, que fica numa situação, né? Hoje eu vejo que muitos pais delegam a função da família para a escola. A escola está lá para educar em conteúdos, para formar, né, em conteúdos, a educação de como tratar as pessoas, e essa vem de casa. Então, esse problema de bullying, eu vejo que é muito, assim, dessa terceirização dessa função, sabe? E dessa competitividade que a gente vê cada vez maior, assim, tem que ser o melhor, tem que ser o mais, tem que ser o brilhante da turma, tem que ser a mais bonita, tem que ser o mais forte. A gente tem que parar com isso. E os nossos exemplos, eles trazem E com a muito. questão do bullying, eu acho que é a conversa mesmo, uma conversa franca, ensinar para a criança o que é certo, o que é errado, ouvir a criança atentamente. Muitas vezes tem criança que sofre bullying na escola e não é percebido pelos pais. Por que não é percebido pelos pais? Porque não há uma conversa franca. Os pais, eles têm que ouvir as crianças atentamente, validar as emoções dessa criança, ouvir, perguntar. Quando a criança chega da escola, os pais têm que perguntar para a criança como foi o dia, o que ele gostou mais, que tipo de atividade foi feita, se brincou. E muitas vezes essa tarefa, essa discussão, ela não é feita de forma clara com a criança. E os pais, eles sempre têm que ser amigo do filho. Ele não tem que deixar para que essa criança aprenda o que deve aprender dentro de casa, aprender na rua, e sim em casa, porque a partir da hora que eu tenho uma conversa franca com o meu filho, eu não minto, essa criança vai confiar de contar tudo que passa com ela em casa. E isso é muito importante, essa questão da criança ou do adolescente confiar. E essa conversa, ela não começa quando a criança tem 10, 11, 12 anos. Essa conversa, ela começa desde sempre. Ela não pode iniciar quando a criança estiver na pré-adolescência, e sim desde cedo. Nunca mentir para a criança. Sobre a questão do divórcio com o filho, essa conversa ela tem que ser franca também, adequar à idade da criança. Muitas vezes, muitas famílias terminam mentindo para a criança, falando, seu pai viajou, ou falando algo assim, que não condiz com a realidade. E a criança termina acreditando. Por quê? Porque a família ela não quer preocupar a criança, quer poupar a criança. Isso é errado. Essa essa questão de falar, não, eu não vou contar que me separei agora, porque ele vai sofrer demais. Mas é necessário ter essa conversa com a criança. Ter
essa conversa franca e sempre responder as perguntas da criança. Ah, ok. O divórcio é um tema bem delicado, né? E é muito comum que as crianças, muitas vezes, se sintam culpados pela separação dos pais, né? Então, é algo que eles percebem, que eles sentem, e que a gente tem que ter muita franqueza e muito cuidado também para comunicar, explicar como é que vai ser, tentar, apesar de ser algo bem, bem difícil, mas assim, tentar mostrar algum benefício, né? Alguma melhoria que possa ter. Acho que tem muitos casais que sabiamente se divorciam antes de começarem a ter muitos problemas, né? Muitas discussões, muitas brigas. Muitos casais não discutem na frente dos filhos, mas mesmo assim eles percebem o ambiente, eles percebem, né? Eventuais hostilidades, enfim. Então, tentar mostrar assim, olha. Talvez separado, cada um morando numa casa, a gente vai conseguir se encontrar às vezes, sem brigar. Então, mostrar esse lado, né? E deixar muito claro, assim, isso não é culpa sua, se tiver irmãos, ninguém é responsável, aconteceu, às vezes os adultos, né, não se gostam mais, não se entendem mais, mas quando você nasceu, você é fruto de um amor, de um relacionamento, né, muito feliz. Eu acho que a gente tem essa obrigação com os filhos, né? E se o pai, a mãe, se eles estão felizes, a criança acaba ficando feliz também. Se os pais estão vivendo uma relação assim conflituosa, uma relação, né, muitas brigas, ou um não presta tanta atenção, ou não dá tanta atenção ao outro, a criança percebe tudo isso, né? Isso é muito ruim, eles ficam com uma imagem de relacionamento muito negativa, né? Então, é um tema que a gente tem que falar, sim, quando as coisas estão decididas, né? A gente também tem que cuidar, porque as crianças, da mesma forma que muitos são concretos, decisões assim dúbias, vai e volta, isso também prejudica muito a criança, né? Então, tomei uma decisão, isso tá dando um eco aqui. Tomei uma decisão, isso tá acertado, vamos conversar antes, o casal. Então, agora é o momento da gente sentar com os filhos e vamos comunicar, né? Porque também fica aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, a cabecinha deles fica extremamente confusa. Né? Eu não sei se a partir não sei se a partir de 2010, professora, que tem uma lei que fala da guarda compartilhada, eu não sei se foi 2010 ou mais para frente, mas também, se há um casal que se divorciou num ambiente mais amistoso, eu acho que funciona muito bem, né? Sim. Desde que você também combine direito, sei lá, uma semana na casa de um, outro no outro, porque senão a rotina da criança também fica muito confusa. Agora, se é um casal que se separou, que tinha um relacionamento muito difícil, eu acho que isso só traz prejuízos, porque muitas vezes a criança acaba virando um joguete, né? A criança acaba virando uma peça de manipulação. Então, acho que tem que ter muito cuidado também com essas questões, de preservar o papel do pai, preservar o papel da mãe. Se houve algum episódio, alguma traição, alguma coisa assim, tem que preservar, né? A criança não tem que ter informações que a gente não tem que prover para a criança, ela não precisa saber, né? Ela não precisa, porque pode tomar partido por alguém, pode ficar ressentido e o casal não deu certo, e não o pai ou a mãe. Né? Então a gente tem que separar muito isso, muito. Essa guarda compartilhada aí, eu sinto que às vezes a criança fica ali no centro e um disputando quem está sendo melhor do que o outro. Quando fica com o pai deixa a criança fazer tudo o que ela quer. Quando a criança volta segunda-feira para a aula, ela volta totalmente diferente. Toda semana, a cada 15 dias, a criança ela está de uma forma diferente. Por quê? Porque a mãe direciona de uma forma e o pai direciona de outra. Exatamente. Ou muitas vezes, quando não é a guarda compartilhada, mas o pai pega os finais de semana, como ele tem um convívio menor, às vezes acaba arcando e pesando para a mãe, ou o contrário, tá? Às vezes o pai tem a guarda e a mãe pega no final de semana, não estou puxando aí para nenhum lado, pai ou mãe, mas quem tem a guarda da criança, o dia a dia, a rotina, ela acaba sendo mais pesada, né? Sempre vai ter
Um que vai levar para a escola, que vai levar ao médico, que vai levar para fazer vacina, que vai levar para fazer as coisas que não são só legais. Tem que comer verdura, tem que se alimentar bem, tem hora de brincar, tem hora. E aí, quando chega no final de semana, é um tempo onde as coisas estão mais flexíveis, almoça, pode comer uma porcaria, né? Tem o dia que a gente brinca aqui em casa também, tem um dia que a gente come, é o dia do lixo, que a gente come sanduíche, que a gente come outra pizza, né? Porque tem que ter também. Sim. Mas aí acaba, final de semana, sendo uma data mais propícia para essas coisas. E aí a criança começa a associar, na casa do meu pai como pizza, como lanche, como isso. Nossa, aqui na casa da minha mãe, todo dia tem que comer arroz e feijão, tem que comer isso, tem que comer verdura. Então, assim, acaba que a criança começa também a ter essa diferença. E não é justo pro genitor que está acompanhando a rotina, ficar só com o pesado, o negativo, e o outro só com o lazer, com a brincadeira, né? Então tem que dividir isso aí, tem que dividir os momentos de lição também. Eu parto desse princípio, sabe? Tem que fazer lição junto, tem que estudar para a prova juntos. Às vezes um tem mais facilidade que o outro para ensinar, um pai tem um conhecimento maior, sei lá, em matemática que a mãe. Então, acho que tem que ser um trabalho assim, coletivo, né? Tem que ser um trabalho de equipe mesmo. E não essa disputa, né? Ai, você gosta mais de papai ou de mamãe? Ai, papai dá o presente tal, mamãe não tem dinheiro. Ou mamãe dá o presente tal, papai não tem dinheiro. Sabe? É uma coisa assim que não é justa com a criança. Eles não têm maturidade para escolher, eles não têm maturidade para discernir essas coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito, porque se foi uma pessoa que a gente resolveu compartilhar a vida, compartilhar os nossos objetivos né, e compartilhar a educação de uma criança, a gente tem que colocar nossas diferenças aí de lado e tentar ser mais neutro possível. Há casos que não é possível, mas na grande maioria eu parto muito assim pela ideia do acordo, do diálogo, da conversa, sabe, evitar esse tipo de manipulação, deteriorar a imagem de um ou de outro. Isso é muito negativo para a criança. Tem pais que imaginam que estão atingindo o cônjuge que deixou, que pediu divórcio. Não, o mais prejudicado em tudo isso é a criança. Com certeza. Nós vamos abordar aqui a questão da saúde e doenças de forma rápida, porque nós já passamos mais de uma hora, porque pode cair, né? Tá O bom? Instagram pode derrubar. Então, vamos falar de forma rápida sobre saúde, como abordar a saúde. E Uhum. caso alguém da família esteja hospitalizado, como eu tenho que ter essa conversa com a criança? Uhum. Eu também parto do princípio que a gente tem que comunicar, tem que dizer a verdade. Claro, você não vai usar um termo médico para falar, mas dizer, olha, vovô, vovó, seja quem for, o pai, a mãe, o irmão, está muito doente, está no hospital. Dependendo da idade da criança, ela não pode entrar para as visitas. Então, explicar isso, que existe uma regra, porque a criança não tem toda a imunidade necessária, e o ambiente hospitalar é um ambiente que tem, né, que tem muitos germes, que tem, né, pode ter infecções, enfim. Então, tentar explicar, assim, adequando as palavras, adequando o diálogo para a idade Para dessa cada criança. fala. Isso, exatamente. Mas explicar e dizer. E quando é a criança em questão, por exemplo, eu nunca menti para minha filha. Nós vamos tomar uma vacina, vai doer. É uma picada que vai. Desculpa, o cachorrinho tá dando às vezes agora. É uma picadinha que vai doer, vai arder, mas é pro seu bem. Se você não tomar, você vai ficar doente. Então, assim, não mentir, sabe? Dizer assim, não, tá tudo bem, depois você ganha um pirulito. Não. Dizer a verdade, vai tirar sangue, gente, vai doer. Eu não gosto de olhar para tirar sangue, então eu falo assim, não quer, não olha, fecha o olhinho. Pensa que é uma abelha que vai picar, vai dar uma ardidinha, mas quando você menos esperar, já vai acabar. E aí esse sanguinho vai para uma análise. Então tenta explicar assim, vai para uma máquina que vai ver se tem algum bichinho, se não tem, se é invisível, se não é, que remedinho certo que vai tomar para ficar bom logo. Então assim, acho que tem que tudo adequar o contexto e a idade, mas falar assim, comunicar, olha, não tá bem, tá doente, a gente tá triste, até para que a pessoa, para que a criança também entenda, né? Olha, a mamãe tá triste, papai tá triste, tal pessoa não tá bem, então eu tô preocupada, se eu chorar, não é nada que você fez, é que eu tô preocupada para ficar bom logo, eu tô com saudade. Então, assim, até para a criança
fazer parte desse ambiente, né? Senão ela vai estar lá, ai, vamos brincar, vamos pular. Não, eu não tô num momento de ir para festinha, eu não estou no momento, né? A criança precisa também entender esse contexto. A gente tem que poupar o máximo possível, né? Você não vai falar, tá, tem uma doença terminal, nada disso, mas assim, já ir comunicando, o que acontece quando a pessoa fica doente? O corpo da pessoa é como um carro, começa a quebrar aqui, quebrar ali, tem que botar um remedinho, tem que consertar aqui. Às vezes dá para consertar, às vezes não dá, e daí a pessoa não vai conseguir comer, ou não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. Então, assim, você vai orientando, vai contando, vai explicando, e a criança se sente parte daquilo, ela se sente pertencente àquele ambiente, né? Então, eu não vejo assim como algo negativo, algo explicar, olha, tomou um remédio, o cabelo caiu. Não é porque pegou piolho, pegou o quê? Não, é um remédio que faz o cabelo cair, mas depois volta, né? Fez uma cirurgia, costurou lá o olho, mas depois vai enxergar, machucou a perna. Então, assim, falar de forma franca e adequada, né? Levando em consideração aí essa questão do linguajar e da idade deles. Então, acho que é importante, sim. Acho que tem que esclarecer, tem que explicar, tem que falar das doenças, da questão da higiene, quanto é importante a gente ter higiene, né? Agora, perdas e o luto. A gente vive numa sociedade, professora, que exige que as pessoas estejam 24 horas sempre felizes, sempre bem, sempre. E o pior consolo é aquele assim, não fica assim, vai passar. Sim, a gente sabe que vai passar. Às vezes demora muito, passa em partes, né? Mas é o pior consolo que alguém pode dar. Não, a pessoa tem que chorar, a criança tem que chorar, a gente tem que viver o luto. Tá difícil, eu sinto muita falta. Eu queria que tivesse aqui, eu queria contar, eu queria, sabe, eu queria compartilhar o que está acontecendo. A nossa vida vai mudar, vai ser diferente. Essa pessoa não vai mais estar aqui todo dia, né? A gente vai sentir saudade. Então, tem esse espaço para o luto, para chorar, para botar para fora, para ficar triste, para ter raiva, para, sabe? A gente não aprende assim a lidar com as nossas emoções, né? E isso tudo é da natureza humana. É natural a gente sentir raiva, a gente se sente injustiçado. Como assim? Ele deixou aqui, foi embora. E eu? Por quê? Só comigo? Não, não é só com a gente, com todo mundo. Uns mais rápido, outros, né? Uns com menos idade, outros com mais, mas que todo mundo passa por situações assim. E ter esse momento, esse lugar para sofrer, para trazer isso para fora, não guardar isso, não engolir o choro, não ser o forte, agora eu sou. Não, pode chorar, aqui aqui está permitido. O momento é esse mesmo, é de chorar. E em algumas situações eu entendo muito assim que o ritual de velar, de enterrar, principalmente quando a criança é muito concreta, eu acho isso importante. Para você entender que, então, agora morreu, acabou. Porque fica muito no terreno das fantasias, assim. Fica muito no... Eu sou adulta, perdi meus pais com 40 anos. Eu não vi os corpos. A gente enterrou, eu não vi os corpos dos meus pais. Eu tenho consciência, eles faleceram, eles morreram, foi num acidente gravíssimo, assim, mas assim, o fato de você ver é diferente, ele interfere no teu luto. Eu, às vezes, eu não acreditava que tinha acontecido. Eu não, sabe? Era muito mais difícil. Não sei se talvez se eu tivesse visto seria diferente, mas o fato de não tê-los visto, para mim, foi muito doloroso. Então, eu imagino também para uma criança, né? Vamos falar de como falar sobre sexualidade. Bem Uhum. rapidinho. Bom, eu não gosto cair. muito eu gosto muito de usar material lúdico, assim, livrinho, imagens, bonecos, né? Primeiro mostrando a diferença do menino, da menina. Já com 4 anos, as crianças muitas vezes começam com alguns joguinhos sexuais na escola, né? Os meninos começam a medir a genitália, ai, meu maior, meu menor. É muito comum, os pais ficam extremamente aterrorizados com isso, né? E eu acho, de novo, a gente tem que propiciar o ambiente para que eles tragam as dúvidas, para que eles perguntem, e explicar como uma coisa natural, uma coisa da vida, né? O sexo é como comer, tomar banho, é uma necessidade fisiológica. Os pais, eles não têm esses bonequinhos. Sim,
Eles podem recorrer, por exemplo, tem muitos livrinhos Sim. que trazem o desenho, né, do menino, da genitália, da menina. Então, vai tratando o tema assim de forma bem gradativa. Então, falando primeiro, olha, o Aos menino, poucos, né? isso, o menino tem o pênis, a menina tem a vagina. E é muito importante também falar o nome correto da genitália, porque tem muitos casos de abuso onde usam outros termos e a criança não sabe o que é a genitália. Né? Então, orientar, olha, não senta no colo de ninguém, não obrigar a criança a beijar ninguém. Ah, é familiar, às vezes tem um tio meio inadequado, tem uma pessoa que não sabe. Não forçar a criança nada disso, não forçar. Ela fez uma pergunta, vamos sentar, vamos conversar. Então, nos livrinhos é muito comum trazer como é que a florzinha é fecundada, como é que o ovinho da galinha é fecundado. Então, vai fazendo toda essa analogia até chegar nos seres humanos. Né? Tem que fazer. Eles começam com 4 anos, mas geralmente com 6, 7 é que eles realmente vêm e perguntam, mas como é que nasce, né? Como é que vem o bebezinho? Por onde é que, né? Por onde é que sai? Tem uns que acham que é pelo bumbum. Então, assim, explicar e contar de forma natural, é uma coisa natural. E a reprodução, o sexo é diferente da sexualidade, né? A gente vê muito também, assim, as crianças muito precoces, com roupas de mini adultos, com danças de mini adultos, com comportamentos de mini adultos. Eu vejo isso como um grande prejuízo, porque a infância ela é tão curta e é um momento, assim, onde a criança tem uma pureza tão grande que você acelerar isso e forçar esse tipo de comportamento, de situação, eu acho muito negativo, né? Então, deixa a criança ser criança, não precisa botar meia calça, sapato de verniz, não precisa botar gravata, sabe? Claro, tem algumas situações, um casamento, alguma coisa assim, você deixa a criança mais elegante, digamos assim. Mas tem que deixar ser criança e não sexualizar, não acelerar isso, sabe? As danças muito, muito, principalmente no nosso país, né, que tem um apelo assim muito sexual na nossa cultura musical. Então, dá uma selecionada no que assistir, no que ver na televisão. Tem muita novela que não faz sentido uma criança visualizar aquilo ali. É muito precoce para ela ainda não consegue, ela ainda está formando as funções executivas, ela não tem um senso crítico, ela não consegue entender o que é certo, o que é errado, ela está em formação. Então, assim, calma, né? Vamos aos poucos, vamos aos pouquinhos, e deixar a criança ser criança, deixar ela brincar, deixar ela desenhar. Desenho é maravilhoso. Assistir um desenho na televisão, vamos ver a Peppa Pig. Agora vamos aqui numa folha de papel. O que você achou legal desse desenho? O que você não achou legal desse desenho? Vamos desenhar, vamos retratar, vamos tirar isso, vamos concretizar isso de alguma outra forma. E vamos contar uma história diferente? Eu não gostei desse final do desenho. Como que você acha que poderia ser um final? Então, também essas coisas, de forma bem lúdica, a gente pode orientar o filho sobre a sexualidade, sobre comportamento, sobre alimentação, sobre N coisas. Agora, para finalizar, eu acho que esse último aqui é um dos pontos bem importantes, que é sobre a violência ou abuso. Esse é um tema que aterroriza qualquer pai, mãe, né? Muito. Eu acho que a gente tem que orientar desde muito cedo. Então, essas orientações, né? Olha, só quem pode mexer na sua genitália, né? No seu pênis, na sua vagina, é o papai e a mamãe quando for fazer higiene, a vovó, o vovô. A gente não pode forçar a criança a beijar, sentar no colo de ninguém que não queira. Sempre, quando a gente propicia esse ambiente de confiança, a criança pode compartilhar, né? Então, uma situação diferente, sempre perguntar como é que foi seu dia, o que teve de diferente na escola. Outra coisa que eu sempre fiz com a minha filha, qual foi o ponto forte de hoje? Hoje, mãe, eu brinquei com 3 meninas na hora do recreio. E qual foi o ponto fraco? Mãe, sabe que a fulana não levou lanche? Poxa, mas aí você não compartilhou com ela? Você não deu um pedaço do seu? Você não deu, né? Você não sentou junto? Pois é, mas eu tava com muita fome, sabe? Então, assim, você vai orientando, você vai conversando, não precisa ser uma coisa, um roteiro, né? Você vai improvisando e vai trazendo, assim, esses ensinamentos. Uma coisa que eu sempre dizia para minha filha, também digo até hoje, né? Quando você tiver dúvida do que fazer,
Pensa sempre se você gostaria que o que você está querendo fazer, fizessem com você. Então, isso vale para o bullying, isso vale para várias situações. Ah, eu não sei, mãe, se eu faço A ou B, o que você ia gostar que fizesse para você? O B. Ah, então, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E orientação, a gente tem que estar de olho, a gente tem que estar atento a vários tipos de sinais, né, no corpinho da criança, no comportamento da criança. Então, uma criança que sofre violência, ela tem uma mudança muito significativa no comportamento, ela muda, ela afeta o sono, afeta a alimentação, afeta as brincadeiras, afeta tudo, 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 tudo. Então, a gente, ela é muito verdadeira e ela é muito assim, ela não consegue verbalizar muitas vezes de forma adequada, de forma apropriada, mas ela traz isso de alguma maneira, ela revela de alguma forma, né? Seja num desenho mais agressivo, um desenho que a criança não tinha esse hábito, seja brincando e quebrando eventualmente algum brinquedo, seja, né? Tem vários comportamentos que a gente pode levantar suspeitas e aí investigar. E hoje não existe um teste que nos diga com certeza, né, que a criança foi vítima, um teste psicológico, eu quero dizer, que a criança foi vítima de algum tipo de abuso, mas tem muitos indícios, tem muitas ferramentas que nos dão indícios, né, tem exames, mas aí é algo assim muito delicado também, né, uma denúncia nesse sentido, assim, é algo muito sério, então a gente tem que estar muito alerta. Eu acho que a dica principal é assim, ter o espaço para que as crianças se sintam seguras e confiantes no lar, na casa, para trazer todo tipo de dúvida, de pergunta, de assunto. Pode até trazer algum assunto inadequado, alguma coisa que não é legal, mas é um lugar onde a gente vai orientar e vai dizer, olha, não é legal. Eu lembro uma vez, eu pequena, eu repliquei uma piada que eu nem tinha entendido na hora do almoço para o meu pai e para minha mãe. E aí eu achei maior graça, mas eu não tinha entendido o que era, uma baboseira, um negócio, né? E aí eu lembro que minha mãe e meu pai falaram assim, que bom que você falou pra gente. Mas isso a gente não fala pra ninguém, porque isso não é legal, porque isso não é certo, porque isso é assim, porque isso é assado. Então eles explicaram, eu fiquei morrendo de vergonha, até porque eu nem sabia o que era, mas todo mundo riu e eu ri. Eu fui na onda, né? Eu fui no... Entende? Então, assim, é um espaço. Se você tem esse local onde a criança se sente segura e ela pode compartilhar com você, mesmo quando ela trouxer alguma coisa inadequada, você não pode falar, ai, menino, o que você está falando? Não, filho, que bom que você trouxe isso aqui. Olha, deixa eu te explicar. Isso não é uma coisa que a gente deve dizer, porque pode ofender alguém, pode magoar alguém, isso não é bonito, isso não é, né? Então, ter esse ambiente, acho que propiciar esse ambiente seguro, de diálogo, um ambiente amoroso, se as coisas não estão bem, sentar e conversar, não deixar a coisa aí fluindo, né? Vamos sentar, vamos dialogar, vamos sentar, vamos refazer acordos. Eu acho que é isso, estar muito atento às nossas crianças. Hoje eles têm estímulos em tudo, TV, internet, tudo, 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 tudo. Então a gente tem que estar muito atento a eles, né? E atento, dedicar um tempo para estar presente com os filhos, e não botar no celular, ou, sabe? Eu costumo dizer assim, ó, que filho dá trabalho. Filho dá trabalho, filho é muita responsabilidade. Então, quem não quer, não tenha. Porque se você tem, eu acho que você tem que educar, cuidar, orientar, ensinar, brincar. Acho que você tem que dedicar. Também é muito importante, né? Essa questão da observação. Sim, Mudou o comportamento, já ir conversando ficar para alerta. saber o Exato. que está acontecendo, se é em casa, se é na escola, se é na Escola. rua, né? Isso. Muitas vezes a criança chega para a terapia por encaminhamento da escola, né? Então, assim, acompanhar a educação dos nossos filhos, participar das reuniões, ter um diálogo também constante com os professores. Professora, como é que tá? Como é que não tá? Né? Tá indo bem? Tá com algum problema? Tá sentindo alguma dificuldade? Então, a minha filha já está no ensino médio. E eu vou às reuniões na escola. Ela fala, ai, mãe, mas o pai de ninguém vai. Eu falei, problema deles. Eu vou. Né? Ai, mãe, mas eu já vou fazer 17 anos, ok, até os 18, se tiver reunião na faculdade, eu vou também. Ela quer morrer, mas assim, é o papel nosso de proteger, de buscar entender, observar quando tá brincando, né, com os amigos, brincar junto, fazer um torneio aí, sei lá, de videogame,
fazer uma tarde da pipoca e do lanche e brincar lá com a criançada. Adolescente odeia, né? Mas quando eles são menores, às vezes a gente consegue ter um espacinho. Mas a gente tem que estar muito atento, muito alerta, muito. Alguém aqui falou, filho é Sim. investimento de tempo, de energia, de vida. É investimento. Quem não quer investir, quem não tem paciência, não tem que ter. E tudo bem. Mas quem tem, eu acho que tem a obrigação de proteger, de cuidar. Você falou a questão da reunião de pais. Eu falo sempre, na reunião, não deu para ir na reunião no dia marcado, porque todas as escolas têm o dia marcado da reunião. Não Sim, deu para ir naquele dia, pode aparecer na escola outro dia para saber do com seu filho certeza. ou da sua filha ou do seu adolescente. Não colocar na escola e deixar lá, É. entregar para a escola e como se a escola fosse responsável por essa criança. A escola é responsável por essa criança, mas a pessoa, os Ah, pais, não Pais, são a responsável por sim. essa criança, né? Ou então chega no fim do ano, né, professora? Nossa, fulano, você vai repetir? Uai, você não acompanhou o ano inteiro? Não viu que desde o início do ano não estava bem? Você não deu um apoio aí, sei lá, não fez uma lição junto, não procurou um professor particular, que às vezes a gente não sabe. Eu tenho dificuldade em matemática, eu não sou ótima em matemática. Então, quando a minha filha tinha dúvida, quando meu pai podia ensinava, mas quando não, tem um professor, tem alguém que pode orientar, deu uma aula, entendeu, acompanhou, vamos em frente. Então você tem que estar acompanhando, você tem que estar, não deu para ir na reunião? Excelente, professora. Liga na escola, manda um e-mail, olha, que horário que eu posso conversar com o professor? Às vezes o chefe não liberou, tinha uma reunião, enfim, alguma coisa aconteceu, não deu. Mas não abandonar o filho, tem que ir lá conversar e acompanhar. Não adianta chegar ao final do ano, fulano tá. Aí, ó, tô com um monte de nota vermelha. Se você tivesse visto desde o início do ano, é diferente, né? É Muito muito diferente. diferente.